Queridos alunos, essa é uma aula de introdução ao CAD. O que é o CAD? É um desenho auxiliado por computador. É um software de desenho que vai te auxiliar a fazer desenhos que vocês aprenderam a fazer manualmente lá numa prancheta, um papel, né, lápis, mas agora usando ferramentas de computador por meio de um software, tá ok? Esse software já existe já há muitos anos, né? E ele vem ajudando aí em várias áreas, né? Da indústria, né? Aeroespacial, automobilística, de eletrodoméstico, de tudo. Hoje praticamente se utiliza aí o CAD, tá? No início se utilizava apenas o CAD 2D e hoje se utiliza o CAD 3D. Na verdade, os CAD 3D são modeladores, né, 3D. Entre alguns modeladores, nós temos aí os SolidWorks, SolidEdge, o Inventor, né, Top Solid, CATIA, entre outros, tá? O AutoCAD em si, ele não é um modelador 3D. Ele não é feito para desenhar em 3D, é para desenhar em 2D. Apesar de ter alguns recursos de 3D, mas não é a ferramenta ideal, né, para se desenhar em 3D, ok? Então nós vamos estar utilizando aqui na nossa aula o AutoCAD, tá? A interface aqui do AutoCAD, ó. Então depois aí de instalado o software, aí vocês conseguem observar alguns recursos aí da tela inicial, né? A gente tem aqui em cima esse arco maiúsculo aqui. Se você clicar nessa seta, ele vai aparecer um monte de opções, como salvar, né, documento, abrir documento, imprimir e assim por diante, tá? O imprimir aqui chama plotar, né? Normalmente se usa essa expressão plotar porque são, em muitos casos, desenhos de grande formato que não se imprime numa impressora comum, mas sim num plotter, né? Aí pegou essa expressão de falar plotar desenho, tá? No item 2 aqui, é o que ele chama de ferramenta de acesso rápido, tá? Tudo que eu estou falando aqui está descrito logo abaixo. Olha lá, ó, o 2, tá? Tá logo abaixo, tem a descrição. O 3 aqui é onde vai aparecer o nome do desenho em si. Aqui está Drawing 1, mas o nome é você que vai dar. Conforme você salvar o nome do desenho, vai mudar aqui. O item 6 são as nossas barras de ferramenta, né? Os painéis aqui, onde tem diversas ferramentas, tá? Aqui é a ferramenta chamada Draw, Modify, Layer, Annotation e vai. O meu software aqui está em inglês. Se o seu tiver em português, logo você vai associar aqui uma ferramenta com a outra aí, sem problema, tá? Mas vamos estar utilizando mais aqui em inglês, porque normalmente a indústria utiliza em inglês, mas não se preocupe com isso, né? Logo vocês entendem a função da ferramenta, elas são simples, porque tem esses ícones também que eles ajudam, né? Aqui no item 4 tem uma barra de pesquisa para localizar assim, algumas funções. Você quer descobrir como que se faz o comando de linha, aí pode digitar aqui linha ou line, né? Aí ele vai te dar algumas dicas. No 5 aqui é os botões de maximizar, minimizar e fechar. O item 7 é a nossa área gráfica, que normalmente ela é preta. É melhor trabalhar com ela. Você vai abrir o software, você vai ver que está preto aqui. É melhor, né? Força menos a vista para estar trabalhando, tá? O item 8 é o cursor, é o nosso mouse. Ele sempre vai aparecer desse jeito aqui, ó, com um quadradinho aqui no meio, né? E duas linhas, uma na horizontal e uma vertical. Normalmente as linhas são menores que essa, né? Aqui foi configurado para ela aparecer grande desse tamanho, assim, para pegar a tela toda. O CS é o Sistema Universal de Coordenadas. No caso, a gente vai utilizar as coordenadas x e y. Então, a gente vai ver que para desenhar com precisão, aqui embaixo nessa linha de comando, nós precisamos digitar as coordenadas, né? Então, vou fazer uma linha com 10 milímetros. Então, a gente precisa digitar aqui embaixo. Eu quero ela na horizontal, então vai ser no eixo x
10 milímetros, um exemplo. Mas daqui a pouco vocês vão ter outros exemplos aqui de coordenadas. O 11 aqui, ele mostra as coordenadas x, y e z conforme você vai movimentando o mouse da tela. É só uma informação visual, tá? A gente não altera e não mexe em nada aqui. Então, essa explicação inicial em cima de cada um dos itens, ó lá, quando você aperta esse Azinho, a seta, ó, aparece esses botões aqui, ó. Novo, abrir, salvar, salvar como, exportar, ó, imprimir, tá? Então vocês vão... A ideia dessa primeira aula é vocês conhecerem a interface só, tá? Então é ir clicando em cada uma dessas setinhas, vendo o que faz, qual a função de cada uma. A sua ideia é só conhecer a interface mesmo, tá? O item 2 lá que eu falei que era a ferramenta de acesso rápido e dá para configurar, tá? Se você clicar com o botão direito aqui em cima, vai ter como vocês personalizar e colocar o botão. Por que chama de acesso rápido? Porque aqui eu preciso, para criar um novo arquivo, só clicar uma vez. Eu clico uma vez e vai abrir novo. Aqui ó, você precisa clicar no A e em novo. Você tem que dar 2 cliques aqui para criar um arquivo novo. Então aqui é mais rápido. Tá? Na barra de títulos, né, que eu tinha mostrado para vocês, só muda o nome. Aqui é para fazer alguma pesquisa, né, que eu expliquei lá em cima. Só digitar lá o comando que você quer aprender, por exemplo, linha. Aí já vai dar o resultado. Os, os botões aqui de minimizar, maximizar e fechar. E o item 6 que ele chama de ribbon, né, é que tem esses painéis aqui. Os painéis, os tabs, né, tudo isso aqui. Nos tabs, sei lá, você tem aqui Home, Instra. Se você clicar em cada um desses, vai abrir um monte de ferramenta aqui embaixo, tá? Então é muito parecido aí quem usa Word, Excel, outras ferramentas, né? Conforme você vai clicando aqui, vai habilitando outras ferramentas embaixo, tá? Normalmente a gente vai usar mais esse Home aqui, tá? E nós vamos usar aqui o Draw e o Modify. São as ferramentas que mais a gente utiliza aqui. Então, tudo que está aqui dentro do Draw é essas ferramentas aqui, ó, né? De linha, círculo, retângulo, é o que a gente vai estar usando. Do Modify, nós vamos estar usando essas daqui, ó, mover, copiar, tá? Essas ferramentas que está aqui em cima aqui. Bom, isso aqui eu já havia explicado lá em cima para vocês. E na linha de comando, ó, é a área então onde a gente vai digitar os comandos, né, como linha, arco. Além de clicar nos ícones acima, nós também podemos digitar. Em vez de clicar lá no ícone linha, eu posso digitar aqui line, por exemplo. Ele vai entender. Ou algum atalho, que nem o de linha, se eu digitar só L, dar Enter, ele entende. Ou se eu digitar L barra de espaço funciona como se fosse um Enter aqui na linha de comando. Tá? Então aperta o L barra de espaço, ele também entende. E aí já entra na parte dos sistemas de coordenadas, né? Ó, aqui é o contador. Aliás, não, ainda não entrou no sistema. Aqui é só mostrando o contador de coordenadas, tá? Que aqui é o x, o y e o z. A gente só vai utilizar o x e o y, até por isso está 0 aqui. Como que se entra ali com a coordenada? Olha lá, eu quero uma coordenada 10,10. O que que significa? Ela indica a posição do cursor de tela, tá? 10, né? Em relação ao eixo x e 10 em relação ao eixo y. Então, essa vírgula, ela separa o x do y, tá? Então, vírgula aqui não é decimal aqui, esse número, tá? É só para separar a coordenada x e y. Aí, na sequência, entra aqui na barra de status, tá? Esses outros comandos aqui que são bem importantes, né? Que é para ser ativados. Aí, desses aqui, nós vamos utilizar ativado, né? Só o grid, o polar e o snap. Como que se ativa? Tá vendo essas caixinhas azul aqui? O azul é o que está ativado e o que está cinza está desativado. Então, a gente vai ativar clicando em cima aqui você consegue ativar. Tá?
Depende aí do software, né? A versão que vocês estiverem utilizando, talvez esteja um pouquinho diferente essa parte de baixo. Eu vou ver se para a próxima aula eu pego uma versão mais nova e coloco dessa versão mais nova como que está aqui essa parte de baixo aqui para facilitar para vocês, tá? Eu faço um outro vídeo e mostro aqui como que está. Então, vamos deixar aqui ativado só o grid, o polar e o snap. São as ferramentas aqui mais importantes para nós nesse momento. Em uma outra ocasião, nós vamos utilizar aqui o DYN, tá? Eles podem ser ativados pelo atalho F9, F7, F8, F10, ó. Isso aqui são os atalhos. Então, se clicar lá no F10, ele vai ativar o polar, entendeu? Ou seja, se na versão de vocês não estiverem achando aí, né? Aí vocês podem também ativar dessa forma, né? Pode clicar lá em F10, ativa o polar. Em F3, ativa o snap. E o F7 ativa o grid, tá? Se tiver um ícone, que nem aqui o snap está ativado, F9. Se você digitar F9, vai desativar, tá? Então ele ativa ou desativa, conforme você vai clicar. Para facilitar aqui o entendimento, é bom vocês, em vez de deixar aparecendo os ícones na barra de status, né? A barra de status, ela fica na parte inferior da sua interface aí do AutoCAD. Você vai achar bem abaixo aí. E provavelmente quando você abre a primeira vez tem esses ícones aqui, ó. Só que com esses ícones, às vezes fica difícil eu estar ensinando para vocês, né? Eu vou falar, clica no quadradinho aí com um monte de quadradinho pequeno. É ruim, entendeu? Ou no quadradinho com uma bolinha laranja. É difícil eu ficar ensinando assim para vocês. É melhor estar escrito assim, ó. Aí eu vou explicando, ativo polar. Fica mais fácil para vocês saberem o que que é. Como que vocês vão deixar assim, aparecendo dessa forma? Você clicar com o botão direito em cima e aí vai ter essa opção aqui, ó, use ícone, aí deixa desativado. Aí ele vai mostrar só escrito, tá? Muito bom. Aí cada uma daquelas teclas está sendo explicado aqui embaixo o que, que é cada uma delas. O que, que a gente vai utilizar? O snap, que é esse campo chama de comando de ancoragem. Depois eu explico mais pra frente o que seria as ancoragens. O DYN, que é uma entrada dinâmica aí de coordenadas, a gente vai utilizar um pouquinho mais para frente. O F10, que é o polar, utiliza bastante, né? Para nós conseguirmos fazer linhas aí com precisão. Ele vai fazer a ancoragem em ângulos específicos, né? Que nós precisamos utilizar ou que nós vamos configurar. Normalmente a gente vai configurar ângulos a cada 90 graus, mas eu posso configurar ângulos a cada 45, 30, né? Pode ser configurado da forma melhor possível. Aqui embaixo, né, ele mostra como, né? Se você clicar lá com o botão direito em cima do polar, aí você tem como configurar os ângulos, né, lá, 90, 45, 30 e por diante. Bom, os demais aqui não é necessário, a gente não vai estar utilizando. Algumas funções do mouse, né? Então, a função do mouse, o botão esquerdo aqui é para selecionar os comandos, né? Você vai lá no ícone, clica em cima dele, ele vai estar selecionando, né? O botão direito aparece algumas outras funções, né? Que aparece na tela, na área gráfica, tá? Por exemplo, como fazer o último comando, repetir ele, outras funções. Aí vocês têm que ir testando, tá? A rodinha do mouse aqui, ela dá o zoom, se você girar ela para frente e para trás. Uma outra função que não está aqui, mas é importante, se você segurar o CTRL, ou melhor, se você apertar a rodinha do mouse, você consegue movimentar o desenho para um lado e para o outro. Mais para frente eu vou dar alguns exemplos, tá? É que senão vai ficar muita informação nesse vídeo aqui. Quero fazer um vídeo mais curto. E aí em si começa a parte de entrada de coordenadas de dados, tá?
A parte de entrada aí de coordenadas já é um outro vídeo que eu vou deixar para a gente fazer isso no próximo vídeo, que eu acho que vai ficar muito extenso aqui para explicar nesse momento. Então, seria importante vocês conhecer o software inicialmente, testar essas funções, tem bastante coisa aí para vocês verem, né? Para se familiarizar mais com eles. Aí no próximo vídeo eu faço a parte de entrada de coordenadas de dados, tá ok? Bons estudos aí a todos.